Bem-vindos à aula 24? 24? Acho que é 24. De Matemática 6. Isso aqui é a professora Babi. Hoje nós vamos falar de um assunto que geralmente cai pelo menos ali uma questão no Enem. E que vai ser muito útil para a vida de vocês, dependendo da carreira que vocês escolhem escolher. Então, não esqueçam, como sempre, de inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente no nosso Instagram. E não se esqueçam também que qualquer coisa vocês podem me contatar por esse e-mail, né? Ou pelos comentários do vídeo mesmo. Então, o assunto de hoje é o terror de vários estudantes para vestibular, que é logaritmo e função logarítmica. E eu falo isso, eu me incluo nesse grupo, me incluía pelo menos, né, nesse grupo, porque eu não sei, né? Eu acho que todo mundo assusta um pouco com logaritmo. É uma conta meio estranha que a gente aprende um pouco mais tarde ali no ensino médio, mas vai ficando, a gente vai entendendo e depois que a gente acostuma com a ideia, vai ficando tranquilo. E para quem vai seguir na área das exatas, na área das biológicas também, tanto na área das exatas quanto biológicas, usa bastante logaritmo. Nas exatas em específico, geralmente a gente usa para poder facilitar a nossa vida. Então, é como se o logaritmo para a gente fosse aquele vilão do início do filme, que no final do filme ele tem que se juntar com o protagonista para poder combater um vilão maior. Basicamente, esse é o logaritmo pra gente. Um vilão que na verdade era só um cara incompreendido e tudo mais, né? Não era bem um vilão. Então, vamos começar lembrando das outras contas. É importante falar. Essa matéria usa bastante os conceitos de potenciação. Para poder ver ela, é bom que você esteja mais afiado em potenciação. Então, se você não tá, não tem problema, pausa esse vídeo, volta no vídeo lá de potenciação que tem na playlist, né? O de potenciação é importante, radiciação não precisa tanto. E aí depois volta aqui, que é melhor do que ir atropelando o conteúdo. Então, esteja mais ou menos afiado aí em potenciação, ok? Então é o seguinte, quando eu falo que é A elevado a x, qual é a pergunta, entre aspas, que eu faço? Pensando no raciocínio que é na nossa cabeça, né? Quantas vezes o número A, quanto é um número A multiplicado por ele mesmo x vezes? É isso que a gente se pergunta quando a gente vê um A elevado a x. Quando a gente vê essa raiz de A, qual número multiplicado por si mesmo x vezes é igual a A? Essa é a pergunta que a gente se faz. Agora, a pergunta que a gente vai fazer com o logaritmo é o seguinte. Um logaritmo, no caso, de b na base a. Essa estrutura aí que a gente vai entender depois. A quanto eu devo elevar a para o resultado ser b? Então, a elevado a alguma coisa é igual a b. Eu tenho que descobrir que coisa, basicamente. Ok? Ok. Então, é o seguinte, definição de logaritmo é basicamente essa. O logaritmo de b na base a é igual a x. Quer dizer que a elevado a x é igual a b. Olha aqui, ó. A elevado a x é igual a b. Por que eu falo que é estranho? Porque a gente vê potenciação, a gente vê radiciação, que é o contrário ali da potenciação, e aí o logaritmo não é mais o contrário, é como se você mudasse um pouco a ordem das coisas. Eu acho que é isso que causa mais estranhamento, né? É o que causava em mim. Então, o que eu acho que é uma coisa boa de fazer, quem é de anotar, né, matérias do jeito que eu era, né, que eu preferia anotar porque senão eu não lembrava, anotar essa definição e lembrar dela, olhar para ela, ler ela quando for fazer os exercícios. Isso facilita muitas coisas e com o tempo a gente acaba acostumando, não precisa nem ficar lembrando muito disso, já é mais intuitivo. As condições são, o A tem que ser maior do que 0, o A tem que ser diferente de 1, porque se fosse 1 ia ser uma confusão, porque 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1, 1 elevado a 700 é 1, entendeu? Por isso que A tem que ser diferente de 1. E o B tem que ser maior que 0, ok? Essas são as nossas condições aí para o logaritmo. Agora vamos lá. Aqui um exemplo. Então, o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Mesmo esquema ali de cima. 3 elevado a 4 é igual a 81. Ok? Ok. Isso aqui a gente chama de base. Eu falo base porque isso aqui que está embaixo é a base, né? Importante saber. Então é o seguinte, vamos para as propriedades. Essa matéria, essa aula em específico é basicamente definição e propriedades.
tem várias propriedades para logaritmo, algumas mais intuitivas, né? Outras nem tão intuitivas, algumas parecidas com a de potenciação, por isso que eu falei que é bom lembrar, mas não exatamente iguais, então a gente também não pode confundir, tem que lembrar, mas não pode confundir. E algumas não são tão intuitivas e a gente tem que anotar mesmo e tentar, e tentar lembrar, e tentar usar as coisas. Geralmente as questões do Enem tem muito, sei lá, é manipulação, sabe? Você tem um logaritmo, você manipula ele até chegar no resultado que você quer. Então é o seguinte, primeira propriedade é que log de 1 numa base A é igual a zero, porque um número A, elevado a zero é igual a 1. Né? A gente viu essa propriedade lá na potenciação. Essa é a nossa primeira regrinha mais intuitiva. Outra coisa, log de A na base A é igual a 1 também. Igual a 1, né? No caso, não igual a 1 também. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a A. Né? Um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então tá tudo bem. Agora, um log de B na base A, se, né, um log de B na base A é igual a um log de C na base A, então B é igual a C. Vê aqui, os dois têm a mesma base. Se os dois são iguais, nada mais justo, né, do que B ser igual a C, sendo que eles têm a mesma base. Ok? Agora, tem essa também, log de AB, A elevado a B, né, numa base A é igual a B. Por quê? Olha só. Porque olha o seguinte, digamos que eu tenho um log de 10 ao quadrado na base 10. Qual número, é uma coisa meio que afirmar o óbvio, qual número elevado, olha só, na verdade, vamos tentar um outro raciocínio, 10 elevado a 2 é igual a 10 sobre 2, 10 elevado a 2. É meio estranho, sabe, esse negócio, 10 elevado a 2 é igual a 10 elevado a 2, mas é por isso, porque olha só, se eu tenho aquela propriedade que esse número elevado a esse é igual a esse, então fica desse jeito mesmo. Aqui é um outro jeito de você escrever, né, esse número aqui, que seria, por exemplo, C. Então é intuitivo, né? A elevado a esse número é igual a esse número. Existe essa igualdade. Então, se a gente vê uma relação assim, por exemplo, a gente já sabe que o resultado é esse. Ok? Agora é o seguinte, aí já estão começando a entrar as propriedades que são parecidas com a potenciação, mas não são iguais. Essa aí é a primeira. Então é o seguinte, vocês lembram que lá na potenciação você tinha duas potenciações de mesma base multiplicando, né? O resultado era uma potenciação da base do que estava multiplicando ali, e aí eu somava os expoentes. Aqui não é bem o contrário, é parecido, mas não é igual, que é o seguinte, eu tenho esse log aqui de B vezes C na base A, eu posso separar isso em adições. Então, aqui eu tenho multiplicando, aqui eu separo em adições, ok? Da mesma base, que base A, log de B, log de C, ok? Analogamente, tem a divisão, só que aí, no caso, a divisão é o log de B na base A menos o log de C na base A. Também é parecido com a potenciação, né? A potenciação tinha relação ali, divisão, subtração, adição, multiplicação, aqui também. E também tem essa que é o seguinte, eu tenho um log, eu tenho aqui um número elevando esse B, eu posso tirar ele do logaritmo e colocar ele aqui multiplicando. Então fica aqui C vezes log de B na base A, como se eu estivesse só movendo o C para cá, ok? Tem essa propriedade também, que é o seguinte, quando você tem um número elevado a um logaritmo, onde ele é a base. Então é o seguinte, a gente usa essa ideia para poder colocar essa propriedade, porque olha só, A elevado ao log de A na base C é igual a C. Imagina a situação o seguinte, vamos pensar por partes. Então vamos pensar aqui como se fosse, olha só, eu substituí, né, o C é igual a 100, o A é igual a 10. A regra continua a mesma, eu só substituí os números. Então pensa o seguinte, eu tenho um log de 10, de 100 na base 10. Aí eu faço aquela pergunta, a qual número eu elevo 10 para poder virar 100? Eu elevo a 2.
Então, o resultado desse log aqui é 2. Fica o meu A elevado a 2. Como aqui. A elevado a 2 é igual a 100, que é igual a C. Ok? Então, aí, essa é a demonstração, uma demonstração com exemplo dessa regra. Tem também o seguinte, eu tenho logaritmos, eu posso ter bases diferentes, né, como a gente viu, e eu posso ter um logaritmo que não aparece a base dele. Então é o seguinte, quando não aparece a base, normalmente aqui a base é 10. Né? Existe também os binários, os hexadecimais, mas geralmente a gente lida com logaritmos decimais, então a base é 10. Então se aparece só o log de 3 na sua prova, a base dele é 10. Então é a mesma coisa de falar aqui log de 3 na base 10. Ok? Então se aparecer isso aqui, é igual a isso aqui. Tem um outro tipo de logaritmo, que é o logaritmo neperiano, que a gente chama, que ao invés dele falar log, é esse ln. E aí a base aqui já é E. É a mesma coisa que falar isso aqui. É um tipo diferente, a gente vai estudar ele mais pra frente, que aí já quando a gente falar de exponenciais e tudo mais, mas o que vocês têm que saber até agora é isso. Ok? Então, esse foi o final dessa primeira aula. Na próxima aula a gente vai falar de mudança de base e função logarítmica e ver umas questõezinhas do Enem para poder treinar isso que a gente falou. Até agora o que vocês têm que ficar mais atentos é escrever as regras e tentar aplicando ela nos problemas, que geralmente a gente resolve por meio dessas aplicações. Só, tipo assim, sem ter que fazer mais muita coisa além disso, nas questões do Enem. Então, vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.